Olá! Como cuidar da alimentação durante o isolamento social? Meu nome é Natália Kodama, sou nutricionista do Centro de Oncologia Rio Preto e hoje vim dar algumas dicas para vocês. Sabemos que nesse período, não só o cuidado redobrado com a higiene é muito importante, como também a alimentação. Uma boa alimentação mantém o equilíbrio do nosso corpo e contribui para a nossa imunidade. E como a gente pode fazer isso? Planejamento. O planejamento ele é muito importante porque ele evita deslocamento desnecessário e também o desperdício. Então vamos planejar por um período que não deve ser excessivo também, porque a gente não pode estimular a falta de produtos nos estabelecimentos para as outras pessoas. Um período de uma semana, um período de 15 dias, né? E como fazer isso? Primeiro de tudo, avaliar os alimentos que temos em casa. Então vá até a sua despensa, até a sua geladeira, verifique quais alimentos você tem em casa e também verifique o espaço disponível para você armazenar algumas coisas. Então, veja freezers, veja geladeira e o espaço que vai caber os alimentos. Também tem que pensar quantas pessoas se alimentam em casa, quais refeições fazem em casa, o volume de comida que eles costumam comer por dia, né? Aí pensando nisso, quando você tiver a lista dos alimentos que você tem em casa, pensar com esses alimentos, quais preparações eu posso fazer? E aí você vai planejar meio que um cardápio, né? Priorizando alimentos in natura. Então, frutas, verduras e legumes são extremamente importantes nesse período. A gente sabe que alguns alimentos estragam com mais rapidez que outros, então também tem que pensar nisso, na durabilidade desse alimento e pensar que possivelmente os alimentos da estação, que os alimentos da estação, além de estarem mais frescos, têm um teor nutricional mais interessante e o custo possivelmente mais acessível. Mais uma dica em relação à durabilidade dos alimentos é que pensar em quais duram mais, então, por exemplo, comprar uma alface para comer nos primeiros dias e depois que acabar essa alface, qual verdura a gente vai comer, uma couve, um repolho que duram mais na geladeira. A cenoura é um legume que também dura bastante na geladeira e, se preciso, pensar também em congelar os vegetais. Fazer o branqueamento dos vegetais, que consiste em, por exemplo, pegar um brócolis, colocar esse brócolis numa água fervente, seguido de uma água gelada, escorrer bem essa água e congelar, fazendo com que você tenha esse vegetal para comer num futuro não muito longo, num futuro mais próximo, mas que você não deixe de ter o vegetal na sua alimentação. Então, esse tipo de processamento pode também existir. E aí, baseado ou depois de planejado o seu cardápio, fazer uma lista de compras. A lista de compras ela é muito importante para você não deixar nem de esquecer de comprar nenhum alimento ou comprar algum alimento desnecessário. Então, fazer a lista de compras ela é muito importante. Com a lista de compras em mãos, ir às compras. Para ir às compras, eu sempre oriento procurar um horário com menos movimentação nos estabelecimentos, porque vamos ter contato com menos pessoas e também não deixar de se preocupar com a questão do distanciamento, uso de máscara, evitar colocar a mão no rosto e todos os cuidados que já estão bem falados e preconizados por todos aí. Chegando em casa, também temos que ter todo um cuidado com os alimentos. Lavar bem as mãos, trocar de roupa, se possível tomar um banho e a manipulação dos alimentos também deve ser importante. Tudo que puder ser lavado com água e sabão deve ser lavado. Então, por exemplo, garrafas de plástico, garrafas de vidro, lavar com sabão e água, secar bem e guardar. Já as embalagens que não podem ser lavadas, passar ou álcool 70 ou uma preparação de hipoclorito com água para higienizar também, secar os alimentos e guardar. Frutas, verduras e legumes também têm que ser higienizados. Frutas e verduras que forem consumidos crus ou com cascas, eles devem ser lavados individualmente e deixados de molho com hipoclorito numa diluição que geralmente vem orientada nas embalagens. As frutas que forem ser descascadas podem ser lavadas com sabão e os vegetais que forem ser cozidos ou refogados, lavados e não necessariamente deixados de molho no hipoclorito. Então, cuidados com a higiene alimentar também é muito importante.
Para quem é grupo de risco, a gente orienta, se possível, pedir para algum familiar, algum vizinho fazer essas compras, ou até mesmo utilizar a questão dos deliveries, né? Que hoje em dia a gente tem hoje bastante possibilidades, e pedir que se seja entregue esses alimentos, e quando esses alimentos chegarem em casa, todo o cuidado de higiene, de higiene com os alimentos também devem ser feitos, como eu já citei anteriormente. Então é isso, tentar se programar e tentar se planejar, eu acho que é muito importante nesse período. Espero ter contribuído com alguma informação. Caso alguém tenha alguma dúvida, só comentar pra gente aqui que a gente tenta esclarecer. E estou à disposição, e até uma próxima. Tchau!